Olá, tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe a todos nesse momento para a nossa leitura do dia 7 de novembro de 2022. Deus abençoe você que está de aniversário, teu dia especial hoje. Que Deus tenha uma palavra para o seu coração hoje, que o Espírito Santo esteja dando discernimento dessa palavra para você, para que você possa estar usufruindo das bênçãos do Senhor através da sua palavra. Deus abençoe a todos e vamos à leitura de hoje, do dia 7 de novembro de 2022, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 43, ao capítulo 17, versículo 24. Porquanto não te lembrarás dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, e eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbio usará contra ti este provérbio, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és irmã das tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai amorreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos meus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto foi muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade dos seus pecados, e multiplicasse as suas abominações mais do que elas, e justificasse as suas irmãs com todas as suas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificasse a tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do seu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e seja envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quanto tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem a seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem a seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos seus caminhos, e tu confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma parábola para a casa de Israel. E disse: assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a pôs.
Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, tomando-a, colocou-a junto a muitas águas, plantando-a como salgueiro. E brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e brotava renovos. E houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela seus ramos desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Para que sequem todas as folhas dos seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes, mas estando plantada prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, dize agora, casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras, edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão. Contudo, fez todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que no meu juramento que desprezou, e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei, e do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é medidor de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Salmo 106, versículo 13 a 31. Porém cedo se esqueceram das minhas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça do deserto. E tentaram a Deus na solidão, e ele lhes cumpriu o seu desejo. Mas enviou magrezas às suas almas. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E em fogo se acendeu no seu grupo. A chama abrasou os ímpios, fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandeza no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações, e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-per, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Provérbios, capítulo 27, versículos 7 ao 9. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do seu amigo pelo conselho cordial. Amém, irmãos? Deus abençoe, que a palavra de Deus esteja em seu coração para a meditação durante o dia. O sol já nasceu. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.